Boa noite, gente. Vamos lá começar nossa aula. Eu já vou compartilhar aqui a tela para a gente não se demorar mais. Então, pessoal, vocês lembram, semana passada a gente começou a falar sobre o yoga como meio de autoconhecimento, né? Sobre a importância. Então, eu usei até o... Aí, gente, eu estou tendo esse problema com o Zoom. Vou só tirar aqui a minha imagem. Eu vou tirar um pouquinho a minha imagem. Eu acho que é por causa da chuva. A internet ela deve estar instável. Ontem eu dei uma aula também, que toda hora dava esse problema. Vou deixar aqui então um pouquinho enquanto isso, o nosso slide de hoje. Quando a gente falou do egoísmo, né? Que o egoísmo não é aquela concepção de egoísmo que a gente tem de pessoa egoísta, mas sim do personagem, né? Então a gente falou que o importante da gente observar esse personagem, entender que nós não somos esse personagem apenas, né? Por isso que teve aquela frase que a gente falou que o egoísmo é o maior inimigo, né? Porque ele restringe e que o yoga é um grande prêmio, é um benefício, né? Que nós temos. Como é que foi a maior disciplina? Não há poder maior do que a disciplina do yoga. Muito bem. Aí a gente falou, né, da ciência do autoconhecimento. E hoje eu trouxe uma frase aqui também para dar uma provocada aqui nos nossos conceitos, naquilo que a gente tem como conceito, né? Eu trouxe essa frase do professor Marcos Rojo, que é o meu professor da minha formação, né, da minha linhagem, e ele fala assim que o yoga é um sistema que atribui a cada um a responsabilidade por seu progresso espiritual. Aí você fala, Milene, não vem com esse negócio de espiritual, eu já tenho a minha religião, eu estou muito bem, obrigada, não se intromete na minha vida, não vem querer misturar alhos com bugalhos e yoga com religião, e é por isso que eu trouxe essa frase, porque eu falei que eu queria dar uma provocada em vocês, né? Então, quando o professor Marcos Rojo fala que o yoga é um sistema que atribui a cada um a responsabilidade por seu progresso espiritual, em primeiríssimo lugar, ele não está falando de religião. Quando a gente usa a palavra espiritual, espiritualidade, a gente está querendo se referir àquela nossa parte, aquilo que faz parte de mim, que não é apenas a minha matéria. Então eu posso, a gente não fala que o yoga é união, corpo, mente e alma? Eu tenho o corpo, eu tenho a mente, que é esse ser, essa mente que funciona sob os ditames desse personagem, ou é a mente que reifica, né, que dá validade para esse personagem. Porque é com a mente que a gente faz o quê? Ela não gosta de mim, ela falou mal de mim, ou, ai, que delícia, ele falou bem de mim, ai, né? Então, essa coisa toda do ego que a gente estava falando, quem trabalha com o ego aí é a nossa mente, né? Se a gente for ver, ela é o principal veículo do nosso ego, né? E a alma, onde que entra a alma nessa história? Então, a alma é aquela parte, como se a gente pudesse dizer assim, é a nossa parte mais elevada, né? Para algumas, dependendo das religiões, é aquilo que a gente chama, quem é feito a imagem e semelhança do Pai, essa parte é o que a gente chama de alma. É aquilo que é feito a imagem e semelhança do Pai, porque a imagem e semelhança do Pai não é o nosso corpo. Senão a gente ia ter que ter todo mundo a mesma cara, né? Então, como é que a Francisca tem uma cara, é feita a imagem e semelhança do Pai, eu tenho outra cara e sou feita a imagem e semelhança do Pai, que história é essa? Que semelhança é essa, se eu sou diferente dela? Não é verdade? Então, o que faz a gente igual é essa nossa parte mais elevada, que a gente pode dar o nome de essência, de alma, de espírito, que é onde moram os nossos valores, né? Porque a nossa mente, ela pode até não ser ética, mas dentro, lá no fundo, quando você quer fazer alguma coisa que não é certo, que não é ético, que não é moral, você sabe que você está fazendo uma coisa errada.
alguma coisa te diz. E o que é essa alguma coisa? Então, é esse aspecto espiritual que não tem nada a ver com religião, tá? Que a gente tem, que todo mundo tem, inevitavelmente. E é muito legal se a gente pensar que o yoga atribui a cada um a responsabilidade por seu progresso espiritual, porque daí você sai da condição de vítima, você sai da condição de passividade. Nunca ninguém me ensinou tal coisa, nunca ninguém me falou isso. Ou, eu sou assim por causa disso. Meu pai me batia, por isso que eu sou assim, traumatizada. Claro que é verdade, os traumas existem mesmo, não estou falando nada disso, mas existe um aspecto emocional, psicológico, né? Aqui, o progresso espiritual é sua responsabilidade. A professora fala, faz o asana com a mente no aqui e agora, mas depende de você estar com a mente no aqui e agora ou não. Não tem como eu saber se vocês estão com a mente aqui ou não, estão prestando atenção no que eu estou falando ou não, na hora que vocês estão realizando o asana. Aqui até dá para perceber que vocês estão me olhando, mas na hora do asana não dá para saber o que a mente de vocês está fazendo, né? Então, é cada um. E aí ele fala assim, o yoga, né, é ao mesmo tempo um presente dos deuses. Por que um presente dos deuses? Porque é a nossa chance de crescer enquanto alma, de crescer enquanto espírito. E é uma necessidade humana, porque se eu fico só nessa minha mesmice, nessa vidinha de me preocupar com o que estão falando de mim, de querer me aparecer, querer ser elogiada, ou não querer ser criticada, ou querer que todos gostem de mim, não querer que ninguém não goste de mim, essa nossa vidinha de personagem comum, ela é uma vida de sofrimento o tempo todo, como a gente falou na outra aula. E o que vai nos fazer ter a sensação de bem-estar, de plenitude, né, dos yamas e niyamas lá que a gente fala de contemplar, né, de se sentir pleno e tudo mais, é o crescimento espiritual. Então, é um presente dos deuses e é uma necessidade humana, porque senão eu vou ficar sempre nesse mundinho estreito e fechado do ego. Aí ele completa, né? Quanto mais a gente se distancia dessa busca, mais infelizes seremos. E aí vocês falam, credo, Milene, que frase é essa que você trouxe? Né? Mas eu trouxe de propósito, porque é uma verdade tão forte e a gente não gosta muito, né, de ouvir verdade, mas quanto mais a gente se distanciar dessa busca, não a busca do yoga, a busca do progresso espiritual. A busca do progresso espiritual pode ser feita por uma religião. Sim, claro, óbvio. Aliás, é o caminho mais óbvio que as pessoas procuram mais. Mas não necessariamente só pela religião. Né? Um trabalho voluntário que você fizer, desenvolver em algum lugar, de repente, pode te ajudar no seu progresso espiritual. Né? Tem várias coisas que a gente pode fazer na vida que vão contribuir para o seu progresso espiritual, que não necessariamente a religião. Mas, no caso, o yoga, ele é super forte. Deva ser com você mesmo aí e essa parte sagrada que existe dentro de você, né? Então, a ideia era dessa reflexão para a gente ter esse entendimento, porque eu falei na aula passada também, que o yoga, ele vai além do tapetinho, é a nossa prática no nosso dia a dia. E aí, no dia a dia, é que eu vou perceber o resultado da minha prática nesse sentido do engrandecimento espiritual, por exemplo, né? Então, que ele falou do progresso espiritual. Se antes qualquer pessoa que fosse agressiva comigo me despertava uma agressividade, uma vontade de revidar, de xingar, né, de falar qualquer coisa, e hoje eu consigo olhar para aquela pessoa brava, ou me xingando, ou me criticando, seja com razão ou seja injustamente, e eu olho para ela e falo, nossa, ela tá mal, ela deve estar passando por algum problema, ela está nervosa. E eu não tenho raiva dela, eu não tenho vontade de revidar dela. Poxa, já é, né? Não é uma coisa assim do tipo, essa daí deve estar mal, eu estou bem aqui. Porque esse é ego também, entendeu? Dá na mesma. Mas quando realmente, de fato, de coração, a gente não tem raiva da pessoa e, ao contrário, a gente chega até sentir uma compaixão, que também é diferente de pena. Né? A compaixão é se colocar no lugar do outro e falar, nossa, né, essa pessoa está sofrendo. Você não vai sofrer por ela,
mas você entende que é um sofrimento e que a gente não deseja isso para ninguém. Então, pronto, aí você já tem um progresso espiritual nítido aí, porque a gente tem essa tendência, né? Me xingou, xingou de volta. Bateu, levou. Né? Nossa sociedade funciona dessa forma, né? E a gente sente que existe muita falta de amorosidade. E a gente precisa trabalhar isso, tá bom? Então, em pé. Querem falar alguma coisa sobre isso, esse assunto? Tudo bem? Então, vamos lá em pezinhas, para a gente poder fazer a nossa prática de hoje. Não sei se vocês vão lembrar da semana passada, mas nós começamos só mantendo os nossos pés paralelos, acertando o nosso posicionamento, os braços ao longo do corpo. E você vai fechar os olhos só um pouquinho, para se sentir na sua postura em pé, para trazer a sua mente aqui para o momento presente. Respira. Respira, né, um pouquinho mais profundamente, para a gente poder fazer essa âncora, trazendo a nossa mente aqui, deixar ela presinha aqui, no aqui e agora. E aí, cada uma de vocês, do jeito que for, da vontade de vocês, começa a movimentar a cabeça. Pode ser para um lado, para o outro, pode ser levando as orelhas na direção do ombro, pode ser girando. Vai sentindo o seu pescoço e vai relaxando, do jeito que for mais agradável para você. E aí, conforme você vai movimentando o seu pescoço, você pode sentir a necessidade de movimentar os seus ombros. Pode ser girando, pode ser indo para frente ou para trás, ou elevando e descendo, relaxando. Continua com o movimento da cabeça, unindo agora o movimento dos ombros para esse relaxamento do pescoço. E aí, com esse movimento, você pode ampliar mais o movimento, trabalhar suas escápulas, trabalhar o quadril, vai movimentando o quadril. E é uma somatória, a gente não deixa de movimentar a cabeça. Só que a cabeça agora vai ficar menos movimentada, mas ainda vai. E a gente só vai sentir o que o corpo pede e a gente vai fazer. Com o quadril. Aí a gente já inclui joelhos. Aí a gente já inclui tornozelos. Então você vai trabalhando, tomando consciência do movimento das suas articulações todas. Você pode movimentar o seu pé em círculo, com o calcanhar elevado. E você vai continuando mexendo o seu quadril, como se fosse uma dança. Não precisa parar. Você vai espreguiçando, torcendo. E devagar, você vai diminuindo a intensidade do movimento, vai acertando o corpo para se preparar para ficar parado, mas não precisa parar. Você vai só diminuindo, acalmando os movimentos e começando a fazer ajustes, seja do pé, seja do posicionamento do quadril. Acerta o ombro, acerta o braço, o queixo, você mantém os olhos fechados ou semi-abertos, se você quiser, ou abertos de tudo, se você quiser. E você para um pouquinho só para respirar e perceber agora o seu corpo mais vibrante. Ele deve estar sentindo aí a vibração da movimentação, né? Desse calorzinho, essa energia que gerou essa movimentação que a gente acabou de fazer. E agora nós vamos elevar o nosso braço direito, lateralmente, até que os dedos apontem para o teto. E aí a gente estende o braço lá para cima, como se alguém estivesse esticando a gente. E volta.
Relaxa o ombro, não desce o braço, só o ombro. Mais uma vez, estende o braço lá para cima. Com o braço ainda estendido, você só relaxa o ombro. E mais uma última vez, a gente estende o braço, inspirando. E quando soltar o ar, a gente vai inclinando o tronco para a esquerda, fazendo o alongamento da lateral direita. Isso, sinta desde a cintura até as axilas sendo alongadas. Não vá além do seu limite para não cansar muito rapidamente. Inspirando, a gente vai voltando o tronco e ao soltar o ar, a gente já desce o braço. Só um minutinho para você observar um lado que foi alongado do lado que não foi alongado. E agora elevamos lateralmente braço esquerdo, até que os dedos apontem lá para cima. E aí a gente estende, estende, como se alguém estivesse puxando a gente pelo braço. Sem descer o braço, só relaxa o ombro. De novo, estende o braço lá para cima, estende. Sente que você estende. Relaxa o ombro, mas mantém o braço apontando os dedos para cima. E agora, uma última vez, você estende, inspirando. Estende bem e ao soltar o ar, você inclina o seu tronco para a direita, alongando todo o seu lado esquerdo, desde a cintura até as axilas. Sinta essa lateral. Se possível, você tenta levar sua atenção para a respiração das costelas desse lado esquerdo. Veja se você percebe o movimento respiratório acontecendo aí no lado esquerdo. Inspirando, volte. E soltando o ar, desça o braço. Muito bem. Semana passada, a gente fez só aquele exercício de erguer os dois braços e erguer os calcanhares, que foi o nosso exercício de equilíbrio. Hoje, o nosso exercício de equilíbrio vai ser a postura da árvore. Vocês duas já fizeram, então a gente vai fazer, tá? Inicialmente, a gente vai fazer a postura da árvore só aqui embaixo do joelho, na lateral, né, da perna. Então, eu vou entender que perna é a parte do meu corpo que está abaixo do joelho até o tornozelo. E eu vou entender que coxa é a parte que está acima do joelho até a virilha. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de coxa e isso daqui de perna, para facilitar. Então, esse primeiro momento, a gente vai equilibrar aqui, né? Olha lá, de novo. Tomara que passe. Eu vou tirar aqui um pouquinho de novo a imagem para ver. Senão eu não subo essa aula. Vamos lá, só aqui, tá? Deixa eu ver se voltou, que eu queria que o pessoal de casa visse essa... Só faz assim, Duda, para eles saberem. Isso mesmo, ó. Nós vamos fazer a primeira vez aí, tá? Só para vocês saberem que o calcanhar fica abaixo do joelho, logo abaixo do joelho. Só que a gente vai fazer todo mundo junto agora, seguindo, né, os princípios de atenção e tudo mais para fazer o Vrikshasana. Então, em primeiro lugar, você estabelece um ponto à sua frente. Olha, marca um ponto à sua frente, com o seu olhar assim, reto. Você desloca o peso do seu corpo lá para a perna direita. Então, todo o peso do seu corpo vai para a perna direita. A perna esquerda está mais levinha. E aí você flexiona o joelho esquerdo, trazendo a planta do pé esquerdo na lateral da perna direita. E você observa, mantém o olhar fixo, contraia levemente o abdômen. As mãos podem ficar na cintura ou unidas, palma com palma na frente do peito, caso queira e acha que consegue.
Ou ainda, palmas unidas acima da cabeça, com os braços um pouco estendidos. Fique do jeito que for mais confortável para você. E então, quem está com as mãos feitas, desfaz a mão, volta a mão para a cintura e desce o pé. Desce os braços ao longo do corpo, relaxa. Respira, relaxa. Esse exercício é muito importante, porque a gente se cobra, a gente se julga, inclusive, se a gente não consegue. Então, ele também trabalha a nossa autocompaixão. A gente vai tentar se equilibrar. Se não der certo, não tem problema. É uma questão temporária. Tem dia que a gente consegue, tem dia que não. Então, agora a gente desloca o peso do corpo para a perna esquerda e flexiona o joelho direito, trazendo a planta do pé direito para a lateral da perna esquerda. As mãos ficam na cintura, ou, se preferirem, elas ficam na frente do peito, ou ainda estendidas sobre a cabeça. Um olhar fixo à frente. Quem fez com a mão, volta a mão, mão na cintura, desfaz a perna, solta os braços e relaxa. Respira. Nós vamos repetir mais uma vez. E agora, quem quiser elevar a perna para fazer, deixa eu ficar aqui doidinho só um pouquinho, para fazer ou na coxa, aí você pode ajudar com a mão, assim como eu estou fazendo. Tem gente que consegue já colocar de uma vez. Só o cuidado para não deixar cair do lado. Então, o quadril bem alinhadinho, tá? Então, o pé pode ficar ao lado da coxa, do jeito que eu estou aqui com a planta na coxa, ou ainda, se for mais fácil, a planta do pé para cima. Deixa eu me ajeitar aqui, falar e fazer é meio complicado. Planta do pé para cima e o joelho aponta para baixo, tá? Vou parar de falar e ver se eu consigo fazer. Peraí. Fazer com a perna direita. Então, eu posso ficar aqui, com o braço para cima, mas a planta do pé está apontando para cima e o joelho está apontando para baixo. Aqui já a gente não fica tanto caído, né? Uma posição que favorece o posicionamento do quadril. Mas se a coxa tiver, se o pé tiver na coxa, aí vocês só cuidem para não cair para o lado e mantenha aqui o alinhamento do quadril, sem deixar cair, tá bom? Mas isso é quem quiser. Quem quiser continuar fazendo na perna, também não tem problema, porque o exercício é de equilíbrio do mesmo jeito, né? Elevando a perna dificulta um pouco, mas aqui também é uma questão de equilíbrio. Então, fica a critério de cada uma de vocês, tá? Então, a gente vai fazer perna esquerda primeiro, então a gente deixa o peso do corpo na perna direita. Flexionamos o joelho esquerdo. Quem quiser trazer a perna com a mão, pode. Se quiser apoiar na parede, pode. Ou faz embaixo. Só cuidado para não fazer em cima do joelho. Mão na cintura. Isso. Essa eu acho que é mais fácil, Francisca. Senão faz na perna mesmo. É. Não tem problema. Porque senão você está apoiando no joelho, tá vendo? Aí não é bom. Faz aqui na lateral mesmo da perna. Isso. Isso mesmo. A gente fica aí um pouquinho, eu fico com você aqui então, baixo. Ponto, olho, ponto fixo à frente. Descemos, perna esquerda. Paramos, respiramos. Em casa vocês podem tentar praticar diariamente. Vocês vão ver, tem dia que consegue, tem dia que não consegue. Depende
do nível de concentração, do quanto que a mente está agitada e como está também o nosso aspecto emocional. Às vezes a gente está mais nervoso com alguma coisa e fica mais difícil ainda. É bom que mostra se a gente não está tão equilibradinho assim. Mas às vezes é uma questão de concentração, de mente, de vários fatores, né? Mas como eu disse, não é para a gente se julgar. Deslocamos o peso do corpo, então, para a perna esquerda e trazemos a planta do pé ou na coxa, ou na perna mesmo, ou com a planta do pé virada para cima e o joelho apontando para baixo. Quem fez o braço, desce o braço, descemos a perna, soltamos o braço. Muito bem, um excelente exercício de equilíbrio. Agora, meninas, virem-se olhando lá para aquela parede, e vocês vão afastar bem as pernas, que nós vamos fazer a postura da deusa. Pode afastar um pouquinho mais, Francisca. Isso. Então, pernas bem afastadas, os pés bem afastados, como está aqui a Maria Eduarda. Cada pé vai apontar para a parede do seu lado, né? Então, pé direito aponta para o lado direito, pé esquerdo aponta para o lado esquerdo. Flexionamos os joelhos. Isso, procura manter o seu quadril bem encaixado. Evita arrebitar o bumbum. Então, em vez de eu descer assim, eu vou descer assim, com o meu quadril bem encaixadinho. Vou fazer um trabalho bem forte com a minha virilha aqui, fortalecendo a coxa. Aí os braços a gente abre a 90 graus, por enquanto palmas estão viradas para baixo. E aí a gente flexiona os cotovelos, apontando as mãos para cima. As palmas estão viradas para frente. Esta é a postura da deusa. Então, se eu conseguir flexionar mais, eu vou trabalhar mais ainda a minha virilha. Se não der, se eu tiver pouca flexibilidade, eu posso ficar onde eu fico. O importante é a gente não machucar a coluna lombar. A gente deixar bem encaixadinho o quadril. Isto, meninas. Muito bom. Estende os braços a 90 graus novamente. Estende o cotovelo. Pode ser assim. Isso. Desce os braços. Isso. Pode descer de novo, Francisca, para baixo. Isso. Pode pôr até a mão na cintura se quiser. Estende os joelhos. Vira os pés apontando para frente. Os dois para frente. Não, sem virar o quadril, só os pés para frente. Assim é guerreiro. A gente estava assim, né? Estendeu o joelho, virou o pé, só isso. Isto. E agora a gente vai começar a inclinar o tronco à frente, a partir do quadril, as costas o mais reto possível. Você, quando chegar no seu limite de costa reta, para você sentir o alongamento. Sente o alongamento. Fica aí só um pouquinho. E agora sim, relaxa mais as costas, deixa aí mais, relaxa o pescoço. E vai no seu limite. Fica um pouquinho para a gente sentir o alongamento acontecendo aqui na parte posterior, né? Da coxa, da perna. A gente sente desde lá de cima até embaixo, porque nós somos muito encurtadas nessa região do corpo. Agora sim, a gente pode flexionar o joelho para poder colocar a mão no chão. Isso. E aí a gente vai sentar no chão. Muito bem. Vamos nos acomodar sentadas. E vamos deixar a planta dos pés apoiados no chão. A gente aproveita para trabalhar as costas, abrir bem o peito, olhar à frente, observar o nível, né? A gente mantém o nível de concentração, de presença aqui no momento presente. Foco.
E a gente tira os pés do chão, segurando os joelhos. É outro exercício de equilíbrio. Esse aqui ajuda bastante se a gente contrair um pouquinho o abdômen. E aí a gente solta o joelho, estendendo os braços. Isso. Volta os braços. Volta o pé, descansa. Um pouquinho assim ou assim. Do jeito que for mais confortável. Ou com a Maria Eduarda, ou ainda com a planta dos pés no chão. Inspiramos, soltamos o ar. Novamente colocamos, quem ainda não está, coloca. Planta dos pés no chão, joelhos flexionados. Novamente retiramos. Seguramos os joelhos com os pés fora do chão. Estendemos os braços e, se for possível, estenda as pernas. No seu limite. Se você não consegue estender muito, precisa ficar flexionado, pode ficar. Se você consegue estender mais, pode estender. Segura os joelhos e sente-se. Respira e observa o eco que ficou. O coração disparou ou não? Eu sinto o meu abdômen ou não? Eu sinto que foi forte para minha perna, para o meu braço. Observe a reação do seu corpo diante desse asana, Naukasana, postura do barco. E agora a gente vai fazer aquela torção. E toda vez a gente faz uma torção que apoia, uma das mãos apoia no joelho para poder ajudar na tração, né? Essa que a gente vai fazer, nós vamos torcer as costas, só que ela é principalmente uma torção para trazer consciência do movimento. Então, a gente une a palma das mãos na frente do peito, e aí a gente começa a girar lá para o lado direito. Isto. Mas só vai até onde a gente consegue ir. Olhando lá para trás também, torcendo até onde for o nosso limite. Porque a gente não está usando a mão para tracionar as costas. Você vai tentar sentir, observar, né, perceber essa torção acontecendo na sua coluna, desde a base da coluna até o pescoço. Não vá além do seu limite, para você não cansar e ter que voltar logo. Volte o tronco. E já vai torcendo lá para o outro lado, com as palmas das mãos unidas. Se observe, observe as suas costas. Volte ao centro. Desça as mãos, mãos apoiadas nos joelhos. Respire. Agora a gente direciona o tronco, a gente gira o nosso tronco na direção do joelho direito. Isso. E aí eu vou inclinar o meu tronco como se eu quisesse trazer a minha testa no joelho direito. A mão direita fica aqui no chão, apoiada, relaxada. A mão esquerda fica estendida, de maneira que o braço fica estendido assim, meio que ao lado da orelha. Pode relaxar a cabeça. Isso. Isso. Vai aonde você consegue. Pare no meio. Respire.
Agora a gente gira o tronco para a perna esquerda. Vai descendo o tronco, como quem quer levar a cabeça até o joelho esquerdo. O braço esquerdo fica ao lado aí da perna, quietinho, e o lado direito, você tenta pôr a mão no chão, aonde der. Isso. Para você poder estender bem. Deixa o esforço. Tenha consciência de onde você está alongando. Lentamente volte o tronco. Agora a gente põe as duas mãos atrás do quadril, abre bem o peito e olha lá para cima. Pode deixar a palma da mão toda no chão se quiser. Abre bem como se estivesse tomando sol. Isso. O movimento contrário ao que a gente acabou de fazer. E então volte o tronco. E se prepare para deitar de barriga para cima, mas coloquem as cabeças para o lado de cá e as pernas viradas para lá, que eu acho que fica mais fácil a filmagem. O pessoal entender o que está acontecendo. Aí, até porque fica as coisas, né, apontadas para lá. Muito bem. Então, pessoal de casa, eu vou apagar a luz. Vai ficar uma meia luz, mas como eu disse na outra aula, vocês conseguem me acompanhar mesmo sem imagem, seguindo apenas o meu comando de voz. Meninas, aqui comigo, aproveitem para soltar o peso do corpo no chão, sentir esse primeiro contato do corpo como um todo no chão. E agora a gente aproveita para flexionar as duas pernas, planta dos pés no chão. Isso. A gente vai cruzar as mãos atrás da cabeça, entrelaçar os dedos, na verdade não precisa cruzar as mãos, é só entrelaçar os dedos e apoiar a cabeça nas mãos. E a gente vai deixar um joelho cair para cada lado. Isso. E a planta dos pés. Não, o joelho direito para o lado direito e o joelho esquerdo para o lado esquerdo. Isso. Planta dos pés ficam unidas. E vocês vão procurar, através da respiração, cada vez que o ar sair, você vai direcionar a sua atenção para uma parte do seu corpo que você percebe que está um pouco mais tenso, que a musculatura está, né, mais rígida. Então, conscientemente, a cada saída de ar, você tendo em mente essa região do seu corpo que você sente que é mais presa, né, que a musculatura é mais presa, você vai procurar relaxar, soltar. Então, principalmente virilha, né, principalmente as costas, mas pode ser qualquer região que você saiba que está mais tensa, seja pescoço, seja ombro. E você vai usar a sua saída de ar para você ir liberando essa musculatura mais tensa.
Muito bem, voltamos as pernas, deixamos a mão do jeito que ela está. Os pés apoiam novamente no chão e os joelhos apontam para cima. E agora a gente vai deixando as mãos aonde elas estão, a gente só vai fechar os braços apontando os cotovelos lá para o teto. Isso. E agora, tendo a consciência de que você não vai fazer força com o pescoço, mas sim com os braços, faça com que as suas mãos e os seus braços elevem a sua cabeça. Não force o pescoço. Faz de conta que o pescoço está inerte. O braço é que vai elevar. Então, você eleva a cabeça. Isso. Mas quem faz a força é só o braço. Que delícia que está lá, né? Deixe o pescoço bem relaxado. E volte. E abra os cotovelos de novo. E relaxe. Mais uma vez, fechamos os cotovelos. E elevamos a cabeça com a força do braço. Voltamos. Soltamos. Isso. Soltamos o braço da cabeça, deixamos ele ao longo do corpo. Palma das mãos viradas para baixo. E a gente vai fazer agora aquele exercício respiratório que nós fizemos na aula passada, que vocês já conhecem. Que quando o ar entra, o braço vai lá para trás. E quando o ar sai, o braço volta. E o braço vai estar no ritmo da respiração. Então, se a respiração está rápida, o braço vai e volta rápido. Então, vocês vão tentar fazer uma respiração mais lenta, para que o braço possa ir de uma maneira um pouco mais lenta, tá bom? Então, inspirando, eleve o braço lá para trás. E quando você soltar o ar, o braço volta. Pode soltar a hora que quiser. Cada uma faça no seu ritmo. Isso, solta, relaxa. E eu vou dar o comando de novo para vocês começarem inspirando, mas aí cada uma termina no seu tempo, tá? Só vou dar o comando de início para vocês começarem juntas, mas cada uma volta a respiração no ritmo e na hora que achar melhor. Então vamos lá. Inspirando, eleve os braços. E a hora que quiser, volte. E agora, enquanto vocês se relaxam aí um pouquinho, eu vou explicar que a gente vai fazer exatamente isso que vocês estão fazendo, só que é o Dhyana Bandha, ou seja, a gente vai tirar o ar do pulmão antes de subir o braço. Então, quando a gente subir o braço, não vai ter ar dentro da gente. A gente vai sentir como se a barriga estivesse sendo sugada, né? E aí, quando o braço chegar lá atrás, se conseguir contar 1, 2, né, o número que for, sem achar que vai morrer de falta de ar, aí você volta. Se você não consegue nem chegar lá atrás, você volte a hora que você achar que deve, tá? Não sofra. Não pode sofrer. Se você achar que você nem vai conseguir fazer isso, só repita o que nós acabamos de fazer, tá? Não precisa fazer sem o ar, se achar que não consegue. Vocês, principalmente vocês de casa, que eu não estou acompanhando, se achar que não vai rolar, não faça. Apenas repita isso que a gente acabou de fazer. Muito bem. Então, eu vou dar o comando agora. Vocês vão inspirar, não eleva o braço ainda. Só inspira grande. Solta todo o ar. Sem deixar o ar entrar, leva o braço lá para trás. Isso, estica. Veja que sugou. Ficou, volta. Não deixa o ar entrar ainda. Agora deixa. Uf. É um pranayama, é um tipo de um pranayama, um treinamento, na verdade, para pranayama. Pranayama já é quando a gente fica com ar retido, né? Seja sem ar ou com ar.
Vamos para uma última vez. Inspira grande. Solta o ar rapidão. Aperta a barriga lá para dentro. Eleva o braço. Suga, suga, sente que suga. Fica só um pouquinho. Volta o ar. E respira. E deixa lá. Isso, relaxa. Muito bem. Então agora a gente estende a perna. Deixa os braços ao longo do corpo. Palma das mãos viradas para baixo. Pode até afastar um pouquinho do corpo se quiser. Procure se posicionar de uma maneira bem confortável. E você vai conseguir soltar totalmente agora seu corpo no chão. Ainda se precisar fazer alguns ajustes, faça. E comece observando seus pontos de apoio. Então, essa é uma postura que a gente pode se sentir totalmente seguro da gente se soltar, se largar. Que nem uma criança que faz birra se larga no colo da gente. Se joga no chão, a gente vai soltar, largar. Porque a gente já tem os nossos pontos de apoio que apoiam toda a musculatura que não está em contato com o chão. Então, a gente não precisa ter medo. E esses pontos de apoio que vocês vão observar são os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, quadril, as escápulas, os cotovelos, as mãos, os ombros e a nuca. Esses são os pontos principais de apoio, de contato com o chão. E aí você vai soltando toda a musculatura, desde lá dos pés, os dedos dos pés, a perna, o joelho. Solte a musculatura das coxas, relaxe. Relaxe o quadril, relaxe os glúteos. Relaxe o abdômen, as costas. Relaxe os músculos dos braços, as mãos. Relaxe os ombros, pescoço, garganta. Relaxe a musculatura do rosto, região ao redor da boca, maxilar, região ao redor dos olhos, bochecha, testa, couro cabeludo. E mais do que ficar imóvel, perceba que você está imóvel. E mesmo estando imóvel, perceba a vida acontecendo no seu corpo e os movimentos naturais, involuntários, que o seu corpo mantém para que você possa se manter vivo. O seu corpo vai realizando o movimento do abdômen para respirar, né? O coração continua batendo, amém, Jesus. E com isso o sangue está sendo bombeado. E com isso o pulmão está se movimentando e, consequentemente, a caixa torácica, o diafragma. Não interfira na respiração, apenas observe.
E agora sim, você leva a sua atenção para o movimento respiratório que acontece na sua caixa torácica. Veja se você consegue perceber ela se expandindo para os lados. Ela se expande para frente, mas ela também se expande para os lados. As costelas meio que se abrem. Cada vez que o ar entra, veja se você consegue observar esse movimento. Mesmo que você precise fazer uma respiração mais profunda, com a intenção de notar essa abertura lateral da costela, você pode fazer. Essa percepção é muito importante para a gente fazer o Dhyana Bandha futuramente sentadas em pé. Próxima vez que soltar o ar, pode parar de observar a lateral. E leve a sua percepção para as narinas. E veja se você consegue observar o ar entrando e saindo das narinas. Ele sai, ele entra um pouquinho mais frio e ele sai mais quentinho do que ele entrou. É possível perceber o caminho que ele percorre, nariz adentro? Será que a gente consegue? Até onde eu consigo perceber o ar entrando? Até lá em cima? Desde onde eu começo a sentir ele saindo? Tendo a sua respiração normal agora, você vai começar a movimentar suas mãos, abrindo e fechando. Vai movimentar um pouquinho os seus pés. Vai sentindo o corpo agora se mexendo e observando o que o corpo quer fazer. E você faça o movimento que você achar que deve. Seja para espreguiçar, torcer, girar. Isso, apertar. E aí, lentamente, você vai se virando de lado, deitando-se de lado, se preparando para sentar. A hora que você se sentir confortável, você se senta. Deixa as mãos apoiadas nos joelhos. Feche por um instante os olhos.
E sinta agora como que é ficar sentada. A gente estava na posição deitada, como estamos nos sentindo sentadas. E aí a gente observa como também está o nosso fluxo mental, o nosso, a nossa disposição, né? O nosso espírito, nosso humor. E aí a gente deixa a pontinha dos dedos encostada no chão, braços estendidos e os dedos na lateral do quadril. E a gente eleva os dois braços, estende como se alguém estivesse segurando os nossos punhos e puxando. Sem descer os braços, relaxa os ombros. Mais uma última vez, estende. E vai relaxando. Palma das mãos unidas uma com a outra, vai descendo na frente do rosto, para ali na frente do peito. Palma das mãos unidas no peito. E assim, com um sentimento grande de alegria, de satisfação e gratidão, a gente encerra a nossa aula. Muito obrigada, meninas. Uma ótima semana para vocês. Pessoal aí de casa, muito obrigado. Até semana que vem, gente.